Eu vou continuar gravando aqui para vocês o livro Uma Viagem à Rota da Acupuntura. A gente já está caminhando do meio para o fim e agora eu vou ler o capítulo que chama Histórias que Ficaram por Contar. As Grandes Migrações. Na região central da China morreu muita gente no passado por causa das invasões mongóis. O estado de guerra e a miséria contribuíram para as terríveis epidemias que assolaram o país em guerra. Por essa razão, o imperador incentivou milhares de pessoas a migrarem para as outras partes do território chinês, principalmente para o leste, Xangai e regiões da costeira do sul. A ideia foi espalhar a população no território para ocupá-lo. Nessa leva migratória, provavelmente entre os séculos XI e XIV, meus ancestrais paternos saíram da região central da China e seguiram para a parte centro-sul, fixando-se em algum lugar próximo ao Rio Amarelo. Atualmente, essa província é chamada de Henan, que significa sul do rio, como referência ao Rio Branco. Como se forma o sobrenome chinês? É assim, um ancestral de cada geração tem um nome. Por exemplo, meu pai teve Xiang no último nome, que é o mesmo entre seus irmãos. Os filhos homens da geração Xiang têm o nome Hong e a geração dos filhos da geração Hong recebe o Yu, e assim por diante. Essa regra só serve para filhos homens, pois como as filhas vão se casar e passarão a pertencer a outras famílias, elas não seguem a nomenclatura da família da qual são originárias. Hoje, essa tradição é considerada machista e há quem não a use, porém, ainda assim, é comum esse tipo de nome pela linhagem masculina chinesa. Embora já tenha mencionado os fatos que provavelmente geram o sobrenome pai, não se sabe quais as origens das famílias antigas chinesas. A família do meu pai tinha um álbum com a árvore genealógica dos familiares e informações sobre as regiões onde moravam. Esse é um costume antigo entre as famílias tradicionais. Porém, na Revolução Cultural, esse documento foi destruído. Tudo que estivesse ligado ou à tradição ou a algum culto foi confiscado pelos soldados de Mao Tse-tung. As pessoas tinham o costume de rezar para os seus antepassados e religião ou misticismo não eram permitidos no regime comunista. Às vezes, até a condição social de uma família acabava se modificando por causa de uma guerra. Esse foi o caso dos parentes de minha mãe, uma família de aristocratas foragidos da região central da China, enraizados no sul de Taiwan. Meu pai e minha sogra cantavam uma canção de ninar cuja letra falava a respeito de uma figueira. Meu pai cresceu no centro-sul e minha sogra em Pequim, ou seja, lugares bem distantes um do outro. No entanto, é provável que as duas linhagens tenham vindo da mesma região. Muita coisa também mudou com o tempo no interior da China. Antigamente, via-se o fundo do Rio Branco, tão transparente era a água, que a gente participava de uma competição para ver quem conseguia pegar mais peixes com as mãos. 40 anos mais tarde, revi o local e, para minha surpresa e decepção, o rio exalava forte mau cheiro, pior que o odor do rio Tietê na cidade de São Paulo. As histórias de guerra. Meu pai se alistou no exército chinês que lutou contra os japoneses na Segunda Guerra Mundial. Mesmo sem ter idade suficiente, ele contava com apenas 14 anos. Seu irmão mais velho casou-se um dia antes da entrada na China num conflito, então meu pai decidiu assumir o posto em seu lugar. Mas ainda era menino e não aguentava carregar a metralhadora de pente, por isso deram-lhe um cavalo. Os companheiros de fronte sabiam da história do irmão e respeitaram meu pai por aquela atitude honrada. E aquele cavalo acabou sendo a sua salvação. Ele e seus companheiros estavam em campanha no interior da China e o animal pisou em uma mina. A explosão partiu o bicho ao meio e o meu pai foi lançado longe. Por milagre, não se feriu. Ele nos contava que a artilharia chinesa era quase sucata de tão velha e tão pesada. Os soldados seguravam um xixi para que a cada 4 tiros de rifle resfriassem o cano em brasa com a urina. Caso contrário, a arma derretia e envergaria. Depois da guerra, meu pai voltou para casa, mas tudo havia mudado. Logo em seguida, teve início a disputa entre Mao Tse-tung e Chiang Kai-shek, e o povo chinês foi dividido em 2. Houve, inclusive, a história de 2 primos que se assassinaram ao se descobrirem lados opostos. Meu pai nunca aprovou essa disputa. Para ele, aquele confronto era uma carnificina e não fazia sentido matar um compatriota. Esse desgosto com o Exército Vermelho foi um dos motivos que levaram minha família a se mudar para Taiwan, além de tantas outras confusões e artimanhas de meu tio. Esse sim era um soldado convicto de Chiang Kai-shek, o recruta de Chiang Kai-shek.
Meu pai, quando jovem, tinha as mãos muito boas, tanto que pegava peixe vivo dentro da água. Já meu tio, um pouco mais velho, pegava o dobro de peixes. Aliás, meu tio foi muito importante no seu tempo. Por ser um homem muito forte, meu pai foi recrutado para o serviço secreto de Chiang Kai-shek durante a Guerra Civil, e meu tio chegou a convidá-lo para participar da luta de retomada do poder junto com ele. Porém, como Mao Tse-tung venceu, meu tio forçou o irmão a deixar a cidade de Nanquim e migrar para Taiwan. O irmão ameaçou denunciar meu pai às autoridades se ele não partisse, uma atitude um tanto extrema, mas fundamental para a segurança do meu pai. Havia muito respeito às tradições e autoridades dos mais velhos dentro da família, e não se podia desobedecer àquela ordem. Depois do pai, o primogênito é o membro mais poderoso do núcleo familiar. Em casos mais graves, por exemplo, um irmão podia sentenciar o outro até mesmo à pena de morte. A família constitui ainda hoje uma pequena unidade da sociedade chinesa. Muitos estrangeiros não entendem como o filho mais velho pode interferir nas atividades da família, mas um chinês entende esse paradigma. Enquanto vivo, o ancião interfere até na compra de uma geladeira. Se eu quisesse comprar um eletrodoméstico, tinha que pedir autorização. Esse é o traço cultural que explica por que jamais a China terá uma democracia neoliberal como o Ocidente. Os governantes sempre vão se imiscuir na vida das pessoas, da mesma forma que um chefe ou um administrador de uma empresa intromete-se no comportamento de seus subordinados, mesmo em assuntos pessoais. Em Taiwan, meu pai ouviu rumores de que haviam capturado meu tio, mas nunca encontraram o corpo dele. Ele simplesmente desapareceu no mapa. Taiwan devastada. Por causa da guerra, a escassez em Taiwan era imensa. A situação era tão precária que as pessoas desmaiavam por doença ou fome e eram dadas como mortas. A vida não valia nada. Um dia, meu pai foi submetido a uma cirurgia e teve uma hemorragia. Como consequência disso, ele ficou fraco e desmaiou. Como era costume, sem se darem ao trabalho de verificar a respiração, encaminharam o corpo para o necrotério. Naquele mesmo dia, por sorte, um companheiro do exército foi visitá-lo no hospital. Lá avisaram-lhe sobre o falecimento do amigo e o encaminharam ao necrotério. Assim, lá foi o soldado prestar condolências ao companheiro de fronte. Que susto, mas o companheiro estava vivo. De pronto, o amigo procurou o médico responsável e descobriu que não havia ninguém. Sem muita paciência, com um revólver na mão, foi buscar o médico na casa dele. Voltaram ao hospital, o médico providenciou uma pequena sutura na ferida do meu pai e alguns dias mais tarde o morto magicamente ressuscitou. Abençoada amizade que salvou meu pai da morte. Nossa, que história pesada, né? Descartavam os corpos das pessoas como se fossem lixo. Daqui a pouco a gente continua.